Um gol cedo permitiu ao Flamengo administrar o resultado, jogando com um time jovem. Não era todo de jovens, né? Porque a gente tinha ali, por exemplo, o Marinho. O Matheus Gonçalves acaba em um duelo com o Carly, né? Eu achei que a gente até conversando um pouco, achei que ele errou, mas um gol que, como o Eugênio falou, um gol muito rápido, né? Com menos de 30 segundos. O Flamengo veio com um sistema diferente. O Flamengo veio com 3 jogadores, 3 zagueiros, né? Então jogou o Pablo, o Rodrigo Caio centralizado e o Cleiton pela esquerda. Veio com o Mateuzinho pela direita, com o Everton Cebolinha fazendo uma ala pela esquerda. Então aquele corredor ficou quase todo para ele. Com o Flamengo com a bola, ele abria como um ponta. Mas quando o Flamengo perdia a bola, ele tinha obrigações defensivas para marcar como se fosse quase um lateral. Salve, nação! Saudações rubro-negras! O Mengão venceu o Botafogo com gol de Matheus Gonçalves com 24 segundos de jogo. Galera, vou trazer para vocês agora as análises pós-jogo de Fábio Luciano e também do Eugênio Leal, do programa Sport Center da ESPN Brasil. Os créditos de vídeo são da ESPN, Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição o link como créditos. Se você está contente aí com a vitória do Flamengo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo! E aproveitando, né, galera, que neste domingo tem muito futebol, olha a dica que eu tenho para você fazer aquela fezinha. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Aproveite e boa sorte. Agora vamos aqui pro vídeo. Simbora. Venceu por 3-0 a Portuguesa e o assunto agora no Sport Center é a vitória do Flamengo. Clássico Botafogo e Flamengo, disputado em Brasília, no Mané Garrincha. Bora! O Flamengo com o time de garotos, com seu time reserva e fez 1-0 exatamente com o garoto. Os primeiros 30 segundos de jogo, gol do Matheus Gonçalves. E a gente já tem aí uma tela. Os números de Botafogo 0, Flamengo 1 pelo Campeonato Carioca. O Botafogo ficou mais com a bola, 57% a 43%. 11 chutes do Fogão, 8 do Flamengo, 4 no alvo do Flamengo e 2 do Botafogo. O Botafogo teve 4 escanteios contra 1 do Rubro Negro. E temos também o número de rebatidas, 49 do Flamengo e 25 do Botafogo, Eugênio. É isso, né? O jogo, acho que ele caminhou muito a partir do gol marcado aos 26 segundos, para ser preciso, pelo Matheus Gonçalves. 24 segundos. Porque muda toda a estratégia, né? Muda todo o caminho do clássico. Embora o próprio gol já tenha sido marcado dentro de um contexto em que deu a saída do Flamengo um passo atrás, apertou marcação, roubou bola, saiu em velocidade e fez o gol. A partir daí, mais ainda. E por isso que a gente vê ali posse de bola maior do Botafogo, né? O Flamengo recua, deixa o Botafogo trabalhar essa bola, mas bloqueia os espaços e o Botafogo gera muito pouco de conteúdo ofensivo. E o Flamengo administra o resto do jogo. É claro que tem momentos... Teve gol no lado do Botafogo, teve chegada do Flamengo. O Flamengo poderia ter feito mais gols, inclusive no primeiro tempo, mas passa muito por isso. Um gol cedo permitiu ao Flamengo administrar o resultado, jogando com um time jovem. Não era todo de jovens, né? Porque a gente tinha ali, por exemplo, o Marinho, a gente tinha o Cebolinha, a gente tinha o Pulgar. Rodrigo Caio que voltou. Rodrigo Caio voltando. A gente ficou olhando, estava até conversando com o Capita, né? Poxa, faz falta ele. Não... Que desperdício o Rodrigo Caio com essas lesões, né? Um jogadoraço. Então, ele traz aquilo ali. E eu acho que é muito em cima disso. E faltou bola ao Botafogo para superar esse sistema defensivo do Flamengo. Uma bola roubada, capitão, pelo Matheus Gonçalves, o autor do gol, ali no passe do Daniel Borges. Sim, um passe errado, né, do sistema de meio campo do Botafogo. E aí um meio de campo com 2 homens ali, o Matheus Gonçalves na criação e o Marinho pela direita e o Mateusão é um pouco mais centralizado. Então, assim, o gol ajudou ao Flamengo, porque é um time
alternativo, é um time que não tem tanto entrosamento, né? Tem alguns jogadores que estão tentando buscar espaço, Cebolinha, o Marinho, enfim, o Matheus Gonçalves, que acabou colocando o Matheus França no banco de reservas. Então, é uma opção também da comissão técnica do Flamengo, e o menino está conseguindo chamar a atenção, está conseguindo ser importante nos jogos que acaba figurando ali e dentro de campo. Então, é uma vitória importante para o Flamengo. O Flamengo continua vencendo, essa molecada é o Flamengo dos Mateus, né? Porque Haja Mateus, é a geração, né? É a geração, essa geração, a idade deles, né? Então, a gente sabe que teve muitos registros de Mateus e o Flamengo dá uma prova disso, né? O Matheus Cunha no gol, é o Mateuzinho na lateral, o Matheus França, Matheus Gonçalves, Mateusão. E essa molecada está conseguindo dar um respiro aí até para o Vitor Pereira, né? Se o time principal tem algumas dificuldades, quando essa molecada está em campo ao lado de jogadores experientes, também como a gente falou, principalmente o Rodrigo Caio, o Pablo no sistema defensivo, essa molecada está dando conta do recado, colocando intensidade no jogo, colocando velocidade, que algumas vezes está faltando para o time principal do Flamengo. E assim, só pontuar com relação ao Botafogo, ficou devendo, né? Era mando de campo, era um time que se esperava que jogasse melhor para enfrentar um time alternativo do Flamengo, mas produziu pouco, criou poucas chances de gol, deu espaços para o Flamengo criar algumas possibilidades. Teve um gol no final do jogo ali que foi anulado, né? Corretamente anulado, por impedimento. Uma vitória importante dessa molecada do Flamengo. É importante vencer o Botafogo? Claro que sim, o Campeonato Carioca, mas enfim, mas para essa molecada que está aparecendo, se torna ainda mais importante. Eu não sei se vocês concordam, eu vejo uma importância também em relação ao time, até o pensamento do jogo de volta contra o Independente Del Valle na terça-feira. O time de hoje não tinha nada a ver, os titulares nem no banco ficaram, nem viajaram para Brasília. Mas você imagina, mesmo com o time em reserva, se o Flamengo leva uma pancada do Botafogo hoje e acumular com tudo que já vem acontecendo para trás, puxa, já ia ter gente, por isso de repente, essa molecada, esse time está ajudando, né, o Vitor? Né? Primeiro, a confiança, né? De jogar, de vencer alguns jogos, né, dentro do campeonato estadual e aí transmitir um pouco de paz no dia a dia para os caras treinarem e confiança também para essa decisão que o Flamengo tem no Maracanã na terça-feira. Porque é bom lembrar que nem o técnico Vitor Pereira viajou, ele ia para Brasília hoje, né? Treinou o time titular lá de manhã no Rio de Janeiro, mas não conseguiu um voo com aquele negócio de um monte de blocos. Muito bloquinho. Né? Carnaval continua no Rio de Janeiro. Continua. E aí o time foi dirigido pelo Rui Quinta, que é um dos auxiliares lá, comissão técnica do Vitor Pereira. De qualquer maneira, você pensa também da mesma forma, Eugênio, que dá um pouco de tranquilidade para o time que se prepara para o jogo de terça-feira, que, aliás, você vai acompanhar conosco, hein? Jogo de volta, o Flamengo precisando vencer o Independente Del Valle para ficar com o título da Recopa. Vamos vencer. Eu penso assim, Abel, não é que dê crédito, mas evita débito. Evita um barulho, uma cornetagem maior, é isso? Não é assim, que maravilha, ganhou. Não, assim, se perde é desespero. Aí dá problema, falatório. Como ganhou? Ok. Não fez, a cabeça do torcedor não fez mais que a obrigação, mesmo sendo o time reserva contra o Botafogo. O torcedor não aceita resultado ruim. Então, ok, ganhou. Agora, aí eu vou entrar num outro ponto que eu discutia com o Capita. A gente viu uma boa parte do jogo ali na redação juntos. Sim. É difícil ser Flamengo, né? Ser instituição Flamengo diante dos jogos de futebol. Por quê? O Flamengo, ele tem uma obrigação de ser protagonista em todos os jogos. Pela instituição, pela maneira de entender o jogo da torcida. A torcida não quer apenas a vitória, a torcida quer a vitória com futebol vistoso, atraente, convincente. Ainda mais nesse momento em que o Flamengo tem muito dinheiro, o Flamengo tem capacidade de fazer grandes contratações. Até por isso trocou o técnico, né? Sim. Depois de ganhar 2 títulos do jeito que ganhou. Para mim, equivocadamente, mas essa é uma outra questão. O que acontece? Hoje, o time principal do Flamengo está desajustado. O time não voltou bem desse período de intertemporada. Houve uma troca de comando. A gente percebe que o Flamengo, mesmo no ataque, não consegue render o que rendia no passado. Defensivamente, ainda mais. É um time muito espaçado em campo, que não tem compactação. É um time que não tem combatividade no seu meio-campo e isso expõe a defesa. E, em função dessas questões todas, vem sofrendo uma série de derrotas que são muito duras para o Flamengo. Tem uma música do Paulinho da Viola, grande Paulinho da Viola,
que diz o seguinte: faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. O Flamengo está no nevoeiro. Se não ganha o título da Recopa Sul-Americana, terça-feira, com transmissão aqui da ESPN do Star Plus, vai virar um inferno aquilo ali. Então, leva o barco devagar. Marinheiro, minha cabeça, monta um time com um pouco mais de combatividade no meio-campo, a semelhança do que foi hoje. Não estou dizendo colocar 3 zagueiros, não. Mas coloca jogadores mais jovens, com melhor condição física, para que quando o Flamengo não tenha a bola, ele consiga combater o time adversário. Em que setor? Meio campo. Exatamente. No meio campo. Ah, mas isso vai fazer com que um jogador de frente saia. Em nome da conquista, em nome de um time mais... O Flamengo hoje não é competitivo. E isso pode se transformar num problema jogando em casa diante da sua torcida contra um adversário que é franco atirador. Não se deixa levar por pressão. A gente está cansado de ver o Independente Del Valle aí ganhar jogos fora de casa de times grandes, de times tradicionais, campanhas fantásticas. Ele não está nem aí. Ele vai jogar o futebol dele, que é organizadinho, que é certinho e que não vai se preocupar com os problemas do Flamengo. Já ganhou a primeira partida, ou seja, vem no mínimo para arrumar um empate. Cabe ao Flamengo buscar isso. Mas o Flamengo hoje tem organização para jogar um futebol de sonhos num estalo de dedos? Quando foi a última vez que a gente viu o Flamengo jogar esse futebol de sonhos? Foi no ano passado. Foi, sei lá, outubro do ano passado? Por aí. De lá para cá, o final do ano já foi, para mim, em função de desgaste físico, acima de tudo, foi num ritmo um pouco inferior. E o início desse ano não deu certo até agora. O Flamengo é um time de 2023 que até agora não deu certo. Por que imaginar que no estalo de dedos vai dar certo na terça-feira? Então, para ser mais específico, tentando entender o seu raciocínio e o que você imagina de mudança, você manteria Thiago Maia, Vidal e tiraria Everton Ribeiro ou Arrascaeta? Não sei se Vidal é a melhor opção, sinceramente falando. Não, mesmo com a atuação dele lá em Quito? Não achei uma boa atuação. Ô, louco, você não assistiu eu acho que o o Flamengo jogo, precisa fechar as laterais. Eugênio Leal não assistiu o jogo, galera. O Arturo Vidal foi o melhor do jogo lá em Quito. Do campo, no meio. Precisa ter uma linha de 4 no meio de campo. Claro que, eventualmente, esses homens de lado podem subir, óbvio. De posse de bola, com todo mundo saindo em bloco, ok. Mas o que a gente viu era um time que havia um buraco entre defesa e ataque. Havia um buraco. Aliás, tem acontecido isso. Podia ter sofrido mais gols do Independente Del Valle. Esse Flamengo, que é o time principal, que tem muita qualidade, que é um multivencedor, esses caras, né, entregaram muito ao Flamengo. E é lógico que o torcedor espera que continue entregando, mas se a gente olhar para o Flamengo principal e o de hoje, por exemplo, hoje você perde um pouco de qualidade, né? Então, é lógico, o Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Vidal, eles têm mais qualidade do que os meninos que estavam jogando. Só que o Flamengo ganha muito em intensidade, né? Então, assim, são jogadores jovens que pressionam a marcação dos zagueiros, que mesmo quando pressionam e não dá certo, eles têm força para recompor com velocidade. O Flamengo hoje jogou num sistema de 3 zagueiros, então é um sistema mais sólido. Não estou falando aqui que o Vitor vai ter que fazer isso para a final, né? Não sei se esse é o caso, mas quando você tem um sistema com 3 zagueiros, e aí você tem o Rodrigo Caio, por exemplo, que está voltando de lesão, mas é um jogador que tem uma velocidade diferente dos outros, que tem uma inteligência até diferente dos outros também, as decisões dele são muito rápidas, são tomadas com mais velocidade do que um zagueiro normal, por ter jogado no meio campo, enfim. Então, eu acho que é isso que talvez o Eugênio tenha colocado e que cria essa diferença. O Flamengo principal, com o Vidal, com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, com o Pedro, é um time de muita qualidade, só que é um time mais lento, ainda mais nesse momento, que a pré-temporada foi feita meio que na forma errada, que o Flamengo disputou jogos decisivos e perdeu um pouco essa confiança, que era um time que tinha tanto, para o jogo de hoje, que é um jogo que falta um pouco na qualidade. É isso que é o que o Vitor Pereira vai ter que achar, em algum momento vai ter que achar. Não perder a qualidade do Flamengo, né? Eu concordo plenamente com o Eugênio. O Flamengo, independente de quem joga, é o time que tem que propor jogo, que tem que buscar a vitória, que o torcedor olha e fala, bom, independente de quem está jogando time A, B ou C, o Flamengo tem que vencer, mas o Vitor ele foi contratado para isso. Ele foi contratado para fazer o Flamengo manter o mesmo padrão que tinha com o Dorival,
só que a intensidade até maior, porque é isso que cobraram o Dorival. O Dorival, o time do Flamengo, em um momento, perdeu a intensidade, perdeu a força de marcação, de jogar o adversário para trás. Se reclamava um pouco disso, ou muito disso, com o Renato. Sim, chegou à final e quase ganhou a Libertadores. Sim, exatamente. É uma pressão que o Flamengo sofre. Então, assim, eu só quero pontuar as diferenças. O Flamengo com o Vidal, o Thiago Maia é um titular do time há um tempo, né? Mas o Flamengo com o Vidal, com o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, tem muita qualidade. Mas perde um pouco no momento na questão de intensidade, marcação sob pressão, recomposição rápida para que os setores não fiquem tão expostos. E isso a gente vê no jogo com os meninos, por exemplo, só que você não tem a mesma qualidade. Mas a intensidade, a recomposição, o jogador que toma o drible e mesmo assim continua no combate, coisa que o João Gomes era. O João Gomes, a gente sente o Flamengo... Por isso que eu perguntei, eu entendo o que você está dizendo, o que o Eugênio está dizendo, é visível tudo isso que vocês estão colocando no time do Flamengo. O grande problema é, dali do meio para frente, é só nome gigante. Só cara com história, com título nas costas, com a camisa do Flamengo. E qualquer um que é sacado é um barulho enorme. Inclusive, no Mundial, o Vitor Pereira, ele tirou o Arrascaeta no intervalo, tirou o Everton Ribeiro no meio, no início do segundo tempo, e foi um barulho enorme. Por isso que o técnico, seja ele quem for, e no momento esse foi escolhido para chegar e melhorar, continuar ganhando, mas fazer o time jogar mais, ele tem que ter personalidade, coragem, não é isso? Sim. Para chegar e falar assim, eu vou colocar um garoto aqui e vou tirar o fulano, pontuais, vou tirar o Arrascaeta, vou tirar... Quando você tira, Abel, por exemplo, quando você tira o Arrascaeta e o Everton Ribeiro do time, você perde muito na criação. Eu acho que o equilíbrio que ele vai ter que achar é manter um em campo, ou os dois em campo, contanto que você tenha algum jogador com um pouco mais de virilidade ali, com um pouco mais de intensidade. Coisa que o João Gomes tinha muito. O João Gomes, por que o Flamengo sente falta do João Gomes? Porque ele era um jogador tecnicamente superior do que os outros volantes? Não. Porque ele era um jogador de marcação exuberante, que roubava bolas no primeiro combate? Não. Só que ele tinha a entrega de que o João dava o combate, conseguia recuperar a bola, acelerava o passe. Se ele não conseguisse recuperar na primeira, ele estava continuando combatendo, ele tentando roubar na segunda vez. E é o que a gente viu hoje em alguns momentos, e é o que a molecada entrega. A molecada, ele dá o combate, a idade, né, a juventude, enfim. Então é um Flamengo de hoje que combate, que toma o drible de um jogador de mais qualidade, mas que tem força para retomar e tentar a roubada no segundo lance. É aquilo, Abel, eu entendo assim, o que você colocou é perfeito. Você mexe no Flamengo hoje, se o Flamengo vence, é meio que obrigação. O Gabigol se perde a culpa, não tem como tirar. Mas o Vitor Pereira, ele foi contratado para isso. Qual o salário dele não deve ser pequeno. Exatamente, para ele tomar decisões difíceis. Tá aí, galera, o pós-jogo do Flamengo contra o Botafogo, cara. O Flamengo venceu o Botafogo com um gol relâmpago de Matheus Gonçalves, garoto de 17 anos da base do Mengão, entrou e fez um golaço, né? Ele rouba a bola do jogador do Botafogo, sai no contra-ataque e faz um belo gol, né, cara? Pegou a bola no meio do campo e foi até... Ele acreditou na jogada, né? Ele foi até o final e concluiu a gol, meteu no alto do canto do goleiro e fez aí o gol da vitória do Mengão. E aí, galera, o que vocês acharam do jogo? Cara, eu penso o seguinte, ó, veja bem, a partir do momento que a diretoria do Flamengo, junto com a comissão técnica, decide colocar os reservas em campo, os titulares nem viajam para Brasília, é porque o foco principal é a Recopa Sul-Americana. É o mais importante, é o que vale mais no momento. Cara, esse título da Recopa Sul-Americana é muito importante para o momento que o Flamengo vive nesse início de temporada, né? Já que nós tínhamos a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes e a Recopa e perdemos. É por isso que esse título da Recopa é tão importante, galera. O Flamengo só precisa vencer o Del Valle por 2-0 e erguer o caneco, conquistar o título, comemorar com a sua torcida. Isso não é difícil, cara. Não é difícil e eu acredito pra caramba, o Flamengo vai vencer essa Recopa. E não vai ser 2-0 não, vai ser 3 ou 4. Escuta o que eu tô dizendo. O Flamengo vai voltar a jogar bem nesse jogo, vai entrar com a faca nos dentes, com muita... Eu acredito que vai entrar com muita garra, com muita vontade, com muita raça para vencer o Del Valle, para trazer aquela tranquilidade que a gente precisa nesse início de temporada, para a gente poder focar depois no Carioca, focar no Campeonato Brasileiro, começa em abril, Copa do Brasil vem aí, Libertadores vem aí também. Então, assim, esse jogo de hoje era importante vencer
para não criar mais confusão, para não criar mais crise, para não criar alarde na imprensa, na torcida, para trazer um pouco de tranquilidade para eles lá no Flamengo, para os jogadores eu falo, né? Para a comissão técnica, trabalhar mais esse domingo, trabalhar segunda-feira, se preparar para o jogo da terça-feira à noite. É isso que eu penso. Então, assim, o jogo não foi brilhante? Não foi. Mas, cara, não dá para exigir muito dos garotos, né, galera? Só do fato do Flamengo ter vencido o jogo já valeu a pena, né? Pois é. Quero elogiar aqui Rodrigo Caio, hein? E Pablo, jogaram muito bem hoje, cara. Matheus Cunha não compromete, foi bem também. E o Matheus Gonçalves, né? Que fez o golaço, dando a vitória do Mengão. Parabéns, garoto! Beleza, galera? É isso. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like aí, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!